Alô galera que gosta e que acompanha o futebol goiano, sejam bem-vindos ao Futebol 62, um abraço especial para você atleticano, um abraço especial para você torcedor do Craque de Catalão. Craque e Atlético se enfrentam no estádio Genervino da Fonseca na última rodada da primeira fase do Campeonato Goiano de 2022. Em seguida eu vou trazer para vocês o que é que está em disputa nesse jogo, quais são as prováveis escalações, o retrospecto, o desenho tático, tudo isso e muito mais aqui no pré-jogo do Futebol 62. Craque Atlético, rivalidade histórica, né, aqui no futebol goiano, e sempre que eles se encontram, essa rivalidade é relembrada. Nos últimos anos o Atlético tem levado muita vantagem nos confrontos contra o Craque de Catalão. Vamos lá, o que é que está em jogo neste duelo de logo mais no Genervino da Fonseca? O Atlético briga ainda pelo primeiro lugar. O que é que o Atlético precisa para superar o Vila nessa disputa pelo primeiro lugar? O Atlético só chega ao primeiro lugar ganhando o jogo. Então o Atlético precisa ganhar o jogo e torcer para que o Vila Nova não vença o Goiatuba. Com esta combinação, o Atlético será líder do grupo B e terceiro colocado na classificação geral. Já o Craque briga pela classificação. Neste momento, o Craque é o terceiro colocado com 12 pontos, a mesma pontuação da quarta colocada, a Aparecidense, e do quinto colocado, o Iporá. Se vencer ou empatar o jogo, o Craque estará classificado. Se for derrotado, o Craque torce para que haja um vencedor no confronto entre Aparecidense e Iporá. Então, o Craque necessita apenas do empate para não depender de nenhum outro resultado, e se perder, o Craque torce para que haja um vencedor lá no confronto entre Aparecidense e Iporá, no estádio Ferreirão em Iporá, e assim o Craque estará classificado. Vamos aqui ao serviço do jogo. Olha só, Craque e Atlético, Campeonato Goiano, primeira fase, 10ª rodada. O jogo acontece neste domingo, dia 6 de março, às 15 horas e 30 minutos. Toda a rodada é neste horário, 15 horas e 30 minutos, no estádio Genervino da Fonseca, em Catalão. Os ingressos, R$ 40 a inteira, R$ 20 a meia. Quem estiver com a camisa do Craque, paga meia. Então, além de quem tiver a carteirinha de estudante, quem também estiver com a camisa do Craque, paga meia entrada. Mulheres com a camisa do Craque não pagam. Se elas forem sem a camisa do Craque, pagam os mesmos valores que estão aí. Se forem com a camisa do Craque, as mulheres não pagarão. Agora eu chamo para vocês o retrospecto entre Craque e Atlético com dados do futeboldegoias.com.br. São 76 jogos na história, 20 vitórias do Craque, 40 vitórias do Atlético e 16 empates. O Craque marcou nesses 76 jogos 88 gols e o Atlético marcou 136 gols. Agora, falar de escalações, né? O que não é fácil, especialmente pelo lado do Atlético. Mas vamos começar aqui pelo Craque, o Craque que o técnico Wilson Gotardo tem desfalques, né, para esse jogo de hoje. E desfalques no momento ruim, né, na hora da decisão, o Craque acabou perdendo alguns jogadores. O Wilson Gotardo não vai contar com o Luiz Felipe, o volante, o Matheus Cambuci, zagueiro, e o João Victor estão suspensos com o terceiro cartão amarelo. O lateral esquerdo, Igor Pupinski, este está entregue ao departamento médico. Por outro lado, o treinador conta com a volta do zagueiro, o Anderson Alagoano. Então vamos lá ao provável Craque de Catalão. Dida, Igor Caetano, Anderson Alagoano, Gabriel Pérez e o Magalhães. Marquinhos Bento, Amorim, os dois volantes, Igor Vinícius, Maurício e Janderson, e lá na frente, Cairon. Essa é a provável escalação do Craque para esse jogo de hoje diante da equipe do Atlético. O Atlético é uma incógnita total, né? Ninguém sabe qual será o Atlético para esse jogo de hoje. O Atlético não divulgou, a sua comissão técnica não revelou se pretende utilizar o time principal, se pretende utilizar um time mesclado, se pretende utilizar um time em reserva. O fato é, a delegação que estava no Mato Grosso contra a União de Rondonópolis, ela foi para Goiatuba. O único jogador que não foi o Rickson, que está suspenso pelo Campeonato Goiano com o terceiro cartão amarelo. E aí o Jefferson, lateral esquerdo, acabou sendo convocado
para esse jogo lá em Goiatuba. Então eu até trouxe aqui o Atlético do jogo contra o União, né? Mas isso aqui é muito mais um esboço para a gente ter aí. O Atlético pode vir com um time completamente diferente deste. É imprevisível, vamos dizer assim, até agora, a escalação rubro-negra. Luan Poli, Dudu, Wanderson, Ramon e Arthur Henrique, Baralhas e Marlon Freitas, Wellington Rato, Jorginho, Léo Pereira e Della Torre. Eu penso que a escalação do Atlético ela fará toda a diferença para o que a gente vai ter no jogo. Se o Atlético entra com o seu time principal, a tendência de um Atlético favorito contra o craque, de um Atlético jogando com a posse de bola, tendo muita posse de bola, jogando em cima do craque, jogando praticamente dentro do campo do craque, assim como foi o jogo entre Atlético e União de Rondonópolis. Acho que aquele jogo contra a União é um bom desenho do que seria esse jogo de hoje, né, do que será esse jogo de hoje, caso o Atlético utilize o seu time principal. Já se o Atlético utilizar um time reserva, por exemplo, todo reserva, aí eu já acredito num jogo diferente. Não chega a ser um jogo para mim do craque em cima do Atlético, do craque pressionando o Atlético, mas a tendência de um jogo mais equilibrado, com a disputa pela posse de bola, com as duas equipes se alternando, né, entre os ataques e se defender. Muito mais, vamos dizer, de uma maneira muito mais equilibrada de que se o Atlético jogar com o time principal. Mas aí o prognóstico é difícil de fazer, justamente pelo fato da comissão técnica do Atlético não ter revelado a sua ideia, né, qual é a estratégia para esse jogo diante da equipe do craque de Catalão. Então o jeito vai ser esperar e ver qual o posicionamento rubro-negro, qual o posicionamento do craque. O certo é que deve ser um jogo dotado de emoção, até porque especialmente para o craque o jogo vale a classificação, vale muito, né? Estar na próxima fase do Campeonato Goiano é algo bom para o craque, que já há algum tempo não faz uma boa campanha no estadual. E o Atlético quer somar pontos, especialmente pensando lá na frente na competição, para quem sabe ainda conseguir ultrapassar na próxima fase essas equipes que estão à frente dele e decidir aí uma semifinal ou até mesmo uma final dentro de casa. O Atlético, lembrando, o grupo A já foi definido, né? Com Goiás em primeiro, Anápolis em segundo, Morrinhos em terceiro, Goianésia em quarto. Se o Atlético for o primeiro colocado deste grupo B, ele pegará o Goianésia. Se ele for segundo colocado, que é a posição que ocupa hoje, o Atlético enfrentará o Morrinhos. Independente de quem seja o adversário, o primeiro jogo será fora de casa e o segundo jogo será no estádio Antônio Ascioli. Já o craque pode se classificar, caso se classifique em terceiro ou em quarto. Terceira é a posição que o craque ocupa agora. Se o craque for terceiro, ele enfrentará o Anápolis. Se o craque for quarto, ele enfrentará o Goiás. Tá bem? Um grande abraço a todos vocês. Obrigado pela audiência. Se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever. Assim você fortalece este espaço de debate do futebol goiano. Depois dos jogos, hoje eu pretendo fazer um vídeo falando da minha análise dos confrontos, né, destas quartas de final do Campeonato Goiano de 2022. Muito obrigado e até o próximo vídeo.